Olá, lindezas! Sejam muito bem-vindos aos Cientistas do Bem-Estar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é indispensável para a nossa paz, em todos os sentidos. Nós vamos falar sobre dinheiro, mas de uma forma muito diferente. Nós vamos falar a relação das emoções com o dinheiro, fazermos uma análise comportamental financeira. E não podia ser com ninguém menos do que com esse casal que eu amo de paixão, tá? Que é o casal Educação Financeira. Nós somos, conhecidos de velhas datas. Aliás, o Mário já me ajudou muito, eles já me ajudaram muito a dar uma alavancada. E se eu estou aqui hoje, inclusive, tem um quezinho deles aí, tá? Mas vou parar de falar, sem mais delongas aqui, vou apresentar para vocês o Mário e a Dani, nossos convidados de hoje. Sejam muito bem-vindos. E eu quero que vocês comecem se apresentando e a gente vai falando sobre outros assuntos aqui no decorrer do programa. Olá, pessoal. Aqui um prazer estar aqui na Cientistas do Bem. Certo. Que propósito lindo, linda. Obrigada. Gratidão por esse momento e vamos plantar as sementinhas na casa, no lar e no coração de cada um. Cada uma dessas pessoas. Qual o seu papel dentro do casal, Mário? Meu papel? É a pergunta, hein? Eu sou o perfil analítico do casal, né? Olha, vamos falar mais sobre essa questão do perfil analítico, então, hein? A gente sabe que a parte dos perfis é de suma importância dentro de uma relação. Então, eu entro com o analítico, a parte de planejamento, estratégico, toda a educação financeira para traçar objetivos e realizá-los. Quem era o Mário antes de estar no casal Educação Financeira? Porque tinha o casal Mário e Dani, mas a ideia dessa construção de ajudar pessoas através, né, das mentorias financeiras, começou o processo lá, terapias, e aí se tornou, hoje a gente tem essa consciência da mentoria. O que você fazia antes de chegar até aqui e por quê? Bom, veio até aqui. Terceiro filho, um total de 4, né? Uma família de classe média, os pais casados até hoje, 52 anos já. Uau! Então, numa estrutura familiar equilibrada. Mas é o terceiro filho observador, né? Com uma compreensão de análise dos pais, dos irmãos, tendo como exemplo, e sempre num olhar mais voltado à segurança. A segurança financeira, aquele cara que, sim, sempre tinha o dinheiro na carteira, era aquele que não gastava, o pessoal falava que não, o Mário sempre tem dinheiro, ele não gasta nada. Capricorniano. E lógico que fui trabalhar no mundo financeiro. 23 anos no mercado financeiro, em instituições financeiras, e lá em 2018, eu, de tanto olhar e prestar atenção nos clientes das instituições financeiras, né, no lado do ser humano, daquela relação, eu decidi ir para o mundão e olhar nos olhos desses clientes, dessas pessoas, dessas famílias, desses negócios, para transformar essa visão de utilizar o mercado financeiro a seu favor. Entendi. Dani, e você? Eu sei que você tem formação na área de direito, né, também, mas quem é a Dani? Como é que você chegou até aqui? Quais são as suas, né? Conta esse lado pra gente um pouquinho aqui. Você percebe que eu sou o lado rosa do casal, né? Sim. Bom, primeiro, linda, eu só queria agradecer o convite de estarmos aqui, porque esse projeto é maravilhoso. E quando a gente fala de bem-estar, a gente fala também de dinheiro. Sim. Né? Não é só bem-estar no sentido emocional, porque o dinheiro acaba permeando tudo, é um pouco daquilo que a gente sempre fala. E então, eu, ao contrário aqui da minha metade analítica, eu sou a parte influente da relação, eu sou a parte criativa, a parte que gosta de falar, e se me deixar, eu tomo conta aqui do podcast, tá? Então, eu queria agradecer, em primeiro lugar, aí a audiência e essa oportunidade. Então, quem é a Daniele, né? Quem é a Daniele antes do casal Educação Financeira? Realmente, eu vim do universo jurídico, advoguei por 25 anos, não por acaso na área de comunicação, claro. E foi uma jornada muito linda, uma jornada profissional muito linda. Sou muito grata por tudo que a advocacia me propiciou. Aliás,
Foi muito em decorrência disso que hoje eu estou podendo fazer o que realmente o meu coração pedia. Até o momento que eu percebi que estava me faltando um pouco a mais. É claro que não foi um momento simples, né? Simplesmente um dia eu acordei e vi que faltava algo para me preencher. Na realidade, foi um pontapé do universo. E pontapés, a gente sabe, nunca vem assim de uma forma tão sutil, né? E esse pontapé veio realmente com a minha saúde. E aí, buscando entender o que me faltava, apesar de eu estar num tratamento de uma doença crônica que eu possuo já há muito tempo de diagnóstico, estava tudo equilibrado, tudo bonitinho, mas esse surto que aconteceu, eu tenho esclerose múltipla, até é bacana colocar aqui, Sim. porque pode ser que muitas pessoas que estejam ouvindo esse podcast se conectem um pouco com essa história, mas essa luta veio de muitos anos, enfim, e eu estava num momento super equilibrada, bacana, de profissão, de saúde, e de repente, pá! Aí eu me questionei muito no que faltava na minha vida. E foi nesse momento que eu percebi que o que faltava era realmente o autoconhecimento e buscar aquilo que efetivamente tocava meu coração, que era trabalhar com pessoas. Então, esse processo começou a ocorrer através de um MBA que eu fiz, onde eu tive contato com gestão de pessoas. Disso, eu busquei a formação em coaching, para poder começar a atuar com algo que realmente me fazia falta, que era lidar com o desenvolvimento humano. Do coach eu fui para a inteligência emocional, também me formei como terapeuta especializada em inteligência emocional. E mais assim, eu continuava entendendo que eu precisava de mais, que eu precisava me aprofundar. E foi na psicanálise, no inconsciente, que realmente eu me encontrei. Então, hoje, né, eu me tornei psicanalista, tenho os meus processos terapêuticos com pacientes, buscando esse lado do inconsciente, mas foi junto com o Mário, juntando as nossas habilidades, que a gente percebeu que realmente o dinheiro era algo que a gente precisava trabalhar em casal. Somar, né? Vocês somaram de uma maneira física. Porque as pessoas acham que isso não que tudo tem que ser separadinho ali na casal, mas o dinheiro é tabu. E aí o casal que vive com esse tabu, ele se separa. Se separa não só fisicamente, mas ele vai sempre ter isso na vida deles, não é isso, gente? Justamente. Sim. As pessoas não querem falar sobre dinheiro, né? Eles Faz querem palavrão, a planilha, né? Eles querem a planilha milagrosa. Né? Ou que você fale onde ele vai ganhar mais dinheiro no mundo dos investimentos. E não é esse caminho, né? A gente conjugou as nossas habilidades e justamente entendendo que o olhar para esse ser humano que vai transformar a vida de cada um. Esse entendimento. Onde a Dani trouxe o olhar da psicanálise, das emoções, e eu no planejamento. Agora, adianta eu me planejar se eu não sei para onde eu quero ir? Né? E também, Linda, uma coisa importante. Nós não falávamos sobre dinheiro. Vocês não falavam? Como Não. assim, gente? Vocês? Não. Ele trabalha na questão financeira. Olha só, gente, presta atenção nisso. Com muitas vezes o santo de casa não faz milagre, né? A gente fala muito, eu tô falando aqui com uma pessoa que falou que trabalhou 23 anos no mercado financeiro e ela como advogada na área de comunicação. E não falavam sobre dinheiro. Não. E aí? Pois é, falávamos sobre tudo, menos dinheiro. Aliás, dinheiro era briga. Nós quase pra quem não é, né, gente? Vamos combinar aqui. Agora vamos contar os bastidores. Assistindo aí, ó, prestem muita atenção que hoje muitos casais que se amam, se separam. Muitos. Porque não falam sobre dinheiro. E vou falar, o problema que você tem nesse casamento, nesse relacionamento, você vai ter no outro, e no outro, e no outro. Exato. Porque
precisa ser falado, sim. Bora falar sobre dinheiro e emoções. Vamos lá. Exatamente. Conte um exemplo de vocês aqui pra Nossa, gente. Exatamente, a gente não falava, a gente brigava sobre dinheiro. E chegou um momento que a situação... E olha só, outro tabu que nós vamos quebrar aqui. Nós não falávamos sobre dinheiro, não é porque nós tínhamos dívidas, e porque dívida dá discórdia, e é por isso que os casais se separam. Não, nós não falávamos. Nós, graças a Deus, tínhamos uma ótima situação financeira e etc. Trabalhávamos, ganhávamos bem, tínhamos a nossa família, a nossa casa. Não era isso. É porque simplesmente os nossos comportamentos financeiros, que não eram conhecidos por nós naquela época, tá? Eram completamente conflitantes. Completamente Dá um exemplo pra conflitantes. gente. Então vamos lá. E aí a gente começa a falar justamente da importância do autoconhecimento do indivíduo, né? Era um casal onde um não ligava para o dinheiro, não dava importância para o dinheiro, não entendia que o dinheiro tinha a ferramenta como ferramenta de você realizar. Simplesmente botava o dinheiro em pauta, ele deixava de lado, porque achava que o dinheiro não podia ser amigo. Mas aprendeu isso dentro de casa, né? Mas exatamente, porque... Emoções, dinheiro, ó. E aí a gente chega no ponto que esse cara, que dinheiro? Qual é a importância do dinheiro na sua vida? Será que é só para proporcionar produtos? Coisas, né? Então eu só tenho que trabalhar, ter dinheiro, porque o dinheiro é que vai fazer eu realizar apenas o dinheiro como um objetivo final. E aí você vê que, eu só estou adquirindo produtos, status, mas eu não estou vivendo um com o outro, relacionamentos. Os prazeres, né? A gente pode colocar aqui. E aí você pega o outro elemento desse casal que entendia que o dinheiro era segurança e precisava ter dinheiro, precisava focar no dinheiro. Peraí, que casal é esse? Onde um não ligava para o dinheiro e o outro tinha uma necessidade de ter o dinheiro e botar o dinheiro como objetivo final. E não tinha conversa, não tinha diálogo. E onde entrou a quase separação, para a gente entender aqui e explicar para as pessoas? Porque na realidade, assim, quanto mais ele desprezava o dinheiro, mais isso me deixava insegura. E por me deixar insegura, o que eu fazia? Mais eu buscava a segurança e escondia. Então, olha só a loucura. Era um esconder o dinheiro de quem achava que poderia, de quem desprezava o dinheiro. Nesse momento, vocês viveram, então, a infidelidade financeira? Que é o que a gente chama dentro. Esse foi o momento de infidelidade financeira. Sim. Porque deixar uma coisa bem clara. Falando aqui, gente, que quando se trata de infidelidade, as pessoas acham que é só a questão carnal. Mas dentro de um relacionamento, vale para amizade, vale para todas, pai e mãe, tá? Que a gente precisa também trazer que isso acontece lá em cima. Quando existe essa questão do esconder, do negar, né? É uma infidelidade financeira, né, que acho que ela mata mais do que se bobear a outra. Porque ela tem consequências que te levam a outras coisas. Então, existe infidelidade financeira para casais, para amigos e para pai e mãe ali. Mas dentro de um casal hoje, ela é uma erva daninha. Né? E eu vou falar uma coisa, Linda, o que acaba acontecendo? E olha só que você falou aqui, quando o Mário estava trazendo a questão dele, né? Ele aprendeu lá, olhando na família e tal. E olha só que interessante. Da onde vem a origem dessa infidelidade financeira? Sabe aquela questão de que, principalmente mulheres, tá? Sempre ouvem das suas mães, das suas avós, a mulher tem que ter um dinheirinho escondido, sabe? Olha, você não tem que falar pro seu marido quanto você ganha, o seu marido não tem que saber tudo que você ganha. O seu marido, ele pode também te prejudicar no sentido de você
ter o seu dinheiro e ele ficar sugando o seu dinheiro. Mulher tem que ser independente financeiramente. Mulher não pode depender de homem, porque senão ele vai te deixar amíngua. Ele vai tirar tudo de você. Mas ele só vai tirar se eu permitir. Pois é, mas Não a é? gente ouve isso. A gente foi condicionado a escutar isso Exatamente. a vida inteira, né? Então, o que acaba acontecendo? E se juntar isso com a experiência negativa de uma criança que sofreu a separação dos pais e sentiu na pele o que foi essa questão homem e mulher, que era um relacionamento deles, certo? Mas a criança aqui, ela interpreta. Se ela interpreta que homens não são confiáveis, porque eles vão te trair, eles vão te sugar, eles vão te roubar, e você vai ficar amíngua, você vai sofrer as consequências, você vai viver na escassez. O que você faz automaticamente? Esconde. Principalmente tendo alguém do seu lado que fala, não ligue para o dinheiro, vamos gastar. E o contrário também acontece, né, Dani? Porque muitos homens escutam assim, mulher é interesseira. Sim. Cuidado quando a Sim. mulher perguntar... Quando a mulher perguntar quanto você ganha, ou a gente estava falando um pouco antes aqui sobre quando a gente conhece alguém, a gente pergunta sobre tudo. Signos, tudo. Mas a gente não fala sobre dinheiro. Sim. Né? Sobre como você lida com dinheiro, a questão financeira. Porque vira um tabu. Exatamente. Porque aí, se eu perguntar isso, eu vou estar sendo interesseira. Se o cara perguntar, o cara tá... Por que ele quer saber o quanto eu ganho? Por que ele quer saber de que maneira eu lido com o dinheiro? Por que ele quer saber qual é o passado da minha família? Por que ele quer entender essa dinâmica? E aí é que começam as questões que não se encaixam. Então, na nossa vida, o que nós vivenciamos foi que quanto mais o Mário desprezava o dinheiro, porque achava que eu só privilegiava o dinheiro na nossa vida e que eu só queria ganhar, e que eu só queria guardar, e que eu só queria poupar, e isso... Ele vai contar o porquê. Ele desprezava, que tinha uma origem também numa criança que interpretou algo de uma maneira que não era real. Quanto mais ele agia assim, mais me deixava insegura e mais eu precisava de segurança. Então, olha só, né? Chegou um instante que essa relação começou a se tornar insuportável, porque ao mesmo tempo... ele me cobrava certas coisas, ele me tentava me controlar para que eu não prosperasse, para que eu não fosse atrás, para que eu não corresse atrás. E quanto mais ele fazia isso, mais eu corria. Então era uma coisa louca. Aí entrava em conflito dentro de casa. Totalmente conflituosa. Depois que vocês passaram a viver, a entender a relação emocional com o dinheiro, a gente pode afirmar que a vida de vocês como casal, ela melhorou 1000%, assim? Totalmente, linda. E em todos os sentidos, né? E aí entra o sexual, a amizade, tudo. Tudo. Eu quero que vocês falem sobre isso, porque influencia, tá, gente? É muito importante a gente trazer esse ponto aqui. Porque justamente, né? E aí, só falando um pouco mais do detalhe dessa criança, da interpretação dessa criança ferida, né? No que diz respeito ao dinheiro. Porque olhava o pai trabalhando muito e proporcionando muitas coisas pelo dinheiro, mas a ausência do pai a carência dessa criança que era o pai. Porque entendendo que o dinheiro era mais importante. E então o dinheiro afastava as pessoas que eu amo de mim. Exatamente. Então essa criança interpretando que o dinheiro tirava o pai de casa, né? Como que eu vou olhar para minha esposa e olhando que ela queria o dinheiro e eu colocasse que se o dinheiro entrar na minha família, ele vai tirar minha esposa de mim. E aí você estava destruindo mais pensando assim, porque você tinha suas feridas a serem curadas, do que entendendo e se unindo para poder crescer, para poder prosperar, né? Para curar. Curar a sua criança te fez curar a sua relação. A gente pode afirmar isso? Exatamente. Porque toda essa compreensão, porque trazendo essa dor da criança, trazendo essa criança entender o porquê de tudo aquilo, que na verdade não é que ia atrás do dinheiro, o seu pai não ia atrás do dinheiro para ficar longe da família, e nem o dinheiro levava. Na verdade,
ele trazia o dinheiro como o amor dele para essa família. Para proporcionar bem-estar, para proporcionar segurança, para Exato. proporcionar, né, que vocês pudessem comer as coisas que ele gostaria que vocês comessem, que talvez ele não Exatamente. tivesse tido na infância dele. É. Aí entra o conhecimento da história da minha família, né? Isso. Porque quando eu conheço a história da minha família, quando eu sei quem eu sou, de onde eu vim, gente, se conhecer, saber, procurar mesmo saber quem são seus pais, seus avós, de onde vieram, como, A história como prosperaram. deles. Quanto mais eu conheço a história dos meus antepassados, mais eu me conheço e mais eu tenho a possibilidade de me curar. As cicatrizes sempre vão existir, tá? E é importante, até bom que eu fale, essa é relacionada a isso, porque quanto mais eu me conheço, mais possibilidade de me curar eu tenho. Exatamente. E não sair ferindo os outros também, né? Isso. Exato. Porque pessoas Isso. feridas ferem. Exato. Um animal ferido, aí entra o instinto da gente que acaba ferindo os outros também. Exato. E aí entra uma questão também que eu acho que é importante, né? Ao entender essa dinâmica, ele acabou me libertando. E eu também, entendendo as minhas feridas, eu me libertei, porque eu também entendi que muitas das coisas que eu vivenciei não eram minhas. Era uma interpretação. E também não era questão de que foram introjetadas em mim pela minha mãe ou pelo meu pai. Não, na verdade, sabiam. eles nem sabiam. Foi simplesmente uma subjetividade minha de entender aquilo naquele momento, pelas minhas dores que eu vivenciei. E quando a gente começa a ter esse autoconhecimento, a gente se liberta dessas questões. Primeiro porque você perdoa o seu passado e entende Sim. que você é fruto dele. E que se você está aqui hoje, é por conta de uma trajetória. E tá tudo certo. Segundo, você consegue entender que você precisa hoje construir um futuro diferente. E aí você começa a se empoderar das suas escolhas. Viver o presente na sua melhor versão. Né? Exatamente. Porque as pessoas hoje, trazendo um pouco, eu gosto muito de trazer a questão da ansiedade, que é um nicho que dentro do meu trabalho ele é muito presente. É muito dessa questão da ansiedade, o dinheiro tá ali. Que as pessoas ficam elas estão aqui, elas ficam pensando no dinheiro que elas vão ganhar, o que vai gastar, o que vai pagar, o que vai não sei o quê, só que elas deixam de viver o presente, se baseando em histórias do passado, que muitas vezes não são delas, né? Isso. E aí ela acaba não vivendo, e aí vai ficando ansioso, porque vai chegar a conta, vai fazer não sei o quê, e deixam de viver o momento presente, de estar presente no presente. Exatamente. O estar presente no presente, ele também me liberta. Dentro do trabalho de vocês, quando vocês só trabalham com casal, mentoram um casal, não, individuais também, né? Também, individualmente. Qual a maior dor que vocês encontram hoje nas pessoas? Bom, A bola de vocês. eu acho que assim, eu acho que em primeiro lugar, a maior dor hoje que a gente percebe é a necessidade do ter para, eu sempre brinco, né, que assim, é a necessidade do ter para parecer ser alguém, O rótulo, né? pessoas que na verdade não se importam comigo. E que nem eu me importo E com que elas, nem na eu me verdade. importo com elas. É mais ou menos isso, né? É a necessidade do ter por ter. Eu tenho que ter, eu tenho que fazer, eu tenho que estar. E aí entra muito a questão da ansiedade, Sim. tá? Porque, assim, é uma auto-obrigação constante na minha vida em ser suficiente em todos os aspectos, principalmente financeiramente. Que, na realidade, o que é ser suficiente financeiramente hoje, né? É ter o carro que o meu vizinho tem, a casa que o meu vizinho mora, é o ir ao restaurante que eu vi nas redes sociais, é fazer tal coisa, é ter tanto no banco. Mas e eu? Por quê e pra quem? Exato. Exato. Então, eu acho que essa é a grande dor que a gente percebe. Fala-se muito na questão do endividamento. Porque hoje nós temos não sei quantos milhões de endividados. Começo de ano temos muito isso também, né? Porque tem muita gente endividada. Realmente, realmente. Mas por que do endividamento? Vamos entender o que é o endividamento e o porquê desse endividamento? Será que realmente essas pessoas
elas se endividaram porque elas são descontroladas financeiramente, ou elas se endividaram porque algo aconteceu na vida delas que elas não tinham uma reserva para isso? E aí a gente entra em outros aspectos que nós vamos trazer aqui, né? Que eu acho que é bem bacana a gente fazer essa reflexão. Vamos nessa, porque é justamente Né? entender esse ser humano, entender essa história, para ver, opa, quais são as carências que esse ser humano está tentando suprir? Quais são as necessidades? Ou quais são as provações Exato. que ela está buscando para mostrar valor? Só que essa busca acaba sendo viciante. Nós somos ensinados a merecer o dinheiro? Tem muito do merecimento. Então, mas Né? nós somos ensinados a merecer o dinheiro? Não, Não. na grande maioria não. Tem a busca e aí o entendimento que por que eu mereço, porque eu tive esforço, porque eu fiz... A meritocracia que a gente fala, né? Então, eu vou utilizar isso para me suprir. Mas será que eu estou fazendo por mim ou estou fazendo para os outros? Porque aí eu gosto dessa colocação que você fez, porque eu penso o seguinte: se perdeu muito o sentido da meritocracia. Ela se politizou muito, essa palavra. Eu não gosto da forma como que ela foi colocada hoje. No que diz respeito a emoções, no que diz respeito ao financeiro, não é que eu estou desmerecendo alguém, não. Vamos falar sobre nós, né? Sobre mim, sobre cada um de nós aqui. É entender o que faz bem para mim, o que é bom para mim. Não adianta eu falar que eu quero ter tal carro, comprar tal casa e morar em tal lugar, se eu vou me sentir solitário, se eu vou me sentir abandonado, se eu vou continuar me sentindo mal por aquilo. Então, o autoconhecimento liberta. Eu sempre falo isso, porque quanto mais eu me conheço, mais eu trago coisas que vão fazer sentido para mim. De repente, eu morar num apartamento X, ter o carro Y, mas ter lá, né, trabalhar o meu futuro financeiro para que eu seja uma pessoa onde eu tenha independência e a liberdade, que são palavras que são muito lindas, mas elas têm que estar ali, ó, juntinhas. Eu posso ser independente e ter liberdade financeira. Sim. Na verdade, tem que ter a independência e a liberdade financeira juntos. Porque eu posso ter a liberdade de pegar o meu cartão e passar 10 mil reais nele. Sim. Mas eu tenho a independência para pagar aqueles 10 mil reais naquele cartão? Eu tenho hoje, posso fazer isso sem me... E aí, a quem eu tô, de repente... mas eu ganho isso. Mas por que eu tô me penitenciando por isso? O que eu vi dos meus pais? Né? Eu penso, o que eu vi meu pai e minha mãe fazerem com dinheiro? Exato. Eu vi muitas histórias dos meus pais, por exemplo, de eu acreditar que eles eram muito lesados pelos amigos. E eu, durante muito tempo, tinha uma questão muito séria, né? Discutir isso em mentoria, né, Mário? Da relação com o dinheiro, de me sentir lesada quando alguém não fazia as coisas do jeito que eu queria, então beirava a sovinice e às vezes gastava mais. E as pessoas vão muito por esse 880, né? Sim. Muitas vezes elas fazem isso. Então o equilíbrio nessa área é importante. Quando eu me conheço emocionalmente, eu vou trazer esse equilíbrio de uma maneira que eu posso ter o meu fundo de reserva ali, né? Pensando no meu futuro, mas eu posso viver o hoje, eu posso comer no restaurante que eu quiser, não que as pessoas acham que é legal. Isso. E posso viajar para onde eu quiser, desde que faça sentido para mim. Exatamente. E assim, você falou também, né, da questão merecimento. Eu acho importante a gente entender, e nós já tivemos muitos casos em que nós atendemos pessoas que tinham uma situação financeira bacana, mas pela falta de entendimento do automerecimento, elas achavam que elas não seriam merecedoras de usufruir do dinheiro que elas próprias criaram na vida delas, da prosperidade que ela tinha. Inclusive, até, muitas vezes... Ainda um processo de honra na família? Muito, de honra. Aquela questão de, poxa, eu sou a única que prosperei na família e eu tenho tanta gente da minha família precisando de mim, então eu não sou digna daquilo que eu mereci trabalho construir. A meritocracia. O sentimento de culpa. E ainda sentimento tem a culpa, de culpa e de responsabilização pelo outro. Então eu posso afirmar que uma das formas, das maneiras pela qual eu me endivido é para me livrar desse dinheiro? Sim, muito.
Muito! Ó, presta atenção, hein, gente? Muito! Tem muito disso. Tem muito. E às vezes eu crio situações em que o meu dinheiro vai embora de propósito. E eu atraio, né, situações, inclusive ruins, Sim. para que eu me desfaça daquele dinheiro. Posso vir a atrair, porque aí eu dou a desculpa de que aconteceu uma coisa urgente. O Mário me ensinou isso uma vez. Não use reserva de emergência, porque emergências na vida sempre vão aparecer. Use lá, eu tenho uma Reserva de prosperidade. de prosperidade. Exatamente. Pronto, porque a emergência, ela vai aparecer. Se eu usar esse termo, ela vai aparecer. Com certeza. E aí, olha que interessante, Linda. Quantas pessoas estão lá na sua carreira, numa empresa, prestes a receber uma promoção, prestes a galgar outros cargos de mais prestígio, claro, mais responsabilidade, mas de mais prestígio, e vão ganhar uma promoção, e chega na hora H, elas abrem mão desse cargo de alguma maneira, porque elas vão arranjar um sabotador para dizer que ela não está preparada, porque falta mais um curso, porque eu acho que isso não é para mim, porque na realidade não é nada disso. O problema é que eu vou ganhar mais, e eu não sou merecedora de ganhar mais. Porque lá na minha família também eu ouvi muito que é mais fácil passar um camelo por uma agulha do que entra no reino dos céus. Um rico entrar no reino dos céus. Olha só. A gente foi ensinado, desde criança, que ser rico não era legal, ter dinheiro não era legal, porque pessoas ricas não eram boas. Gente, tem muita gente pobre ruim. É ruim. Né? Ruim no pior sentido da palavra. Exatamente. E eu posso ser uma pessoa que tenha muito dinheiro, ser próspera, ajudar pessoas e desfrutar disso. A gente teve alguns episódios também recentes que as pessoas criticavam, fulano comeu tal coisa com ouro, Beltrano... Cara, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. E essas pessoas também estão fazendo bem para outras pessoas. Eles merecem ganhar aquilo, eles galgaram um caminho para chegar até ali. Isso não faz dele uma pessoa ruim. Ter dinheiro não te faz uma pessoa ruim. Exatamente. Na verdade, você ter dinheiro te ajuda a ter possibilidade de ajudar pessoas que queiram ser ajudadas. Porque é importante a gente entender que tem pessoas que vão aproveitar e tem outras que não querem aproveitar. Elas só querem se fazer de vítimas para poder dizer que é o sistema. Tá? Eu falando dentro de uma família, tá, gente? Eu não vou entrar em questão política aqui não, porque não é a nossa... Nós somos cientistas do bem-estar. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas, a posição de vítima, ela tá tão entranhada ali que imagina, se eu tiver dinheiro, se eu for próspero e se eu for uma pessoa que vai conseguir sair dessa lama aqui, eu deixo de ser vítima, as pessoas deixam de ter dó de mim. Exatamente. E aí o meu ganho secundário, que a vitimização gera, eu perco. Você perde. Né? Eu perco o olhar carinhoso do outro, que não é bem carinhoso, mas eu entendo que carinho é piedade, muitas vezes. Então, assim, tem tantas coisas nesse caminho que a gente precisa entender esse mecanismo, porque quando você entende onde está essa ferida, onde está essa chave que você precisa mudar, realmente as coisas começam a vir de uma maneira diferente na sua vida. Mas não é porque houve um milagre, porque eu vou fazer uma visualização e etc. Não, gente. É porque simplesmente você entendeu algo que estava lá no seu inconsciente, trouxe para o consciente, elaborou essa ferida, elaborou essa questão dentro de você, curou, e você está escolhendo algo diferente. E aí, tomando atitudes. Quando as pessoas compram de forma compulsiva, onde é que está a ferida ali? Onde é que vocês olham nesses casos? Tem muito caso de pessoas que compram sem pensar, tem pessoas que têm vergonha de pedir desconto. Sim. Né? Sim. Tem pessoas que têm vergonha de pedir para trazer a comida do restaurante que sobrou. Gente, eu paguei, é minha. De usar desconto. Usar desconto. Né? Baixar seu aplicativo ali da sua operadora. Olha, eu tenho desconto. A gente precisa entender que o dinheiro, ele não aceita desaforo. Nós precisamos... E também da forma que a gente trata esse dinheiro, esse cara, é como a gente vai determinar a nossa relação com ele. Se eu desprezo ou não valorizo, ele vai embora.
Então, Como todo bom amigo, né? Eu tenho um amigo. Se eu não Sim. trato bem, esse é meu amigo. Sim. Eu só faço ele passar vergonha, sou uma pessoa que maltrata ele, que sou desaforada com ele. E desprezo, uma hora eu falo, perdoei até tá aqui, eu vou embora. Tchau. Não, eu quero ser na minha vida, tá bem. Então, é de suma importância a gente entender essa relação. Então, eu respeito, eu valorizo o pedir desconto, utilizar programas que o mercado financeiro está proporcionando. Estão aí para isso. Né, faz com que você possa utilizar mais esse recurso para mais coisas que você queira realizar. Sim. Não é pensando na escassez se eu pedir desconto é que eu estou sendo mesquinho. Não. O que? Você usa cashback? Não. Isso daí eu vou entender que eu não tenho dinheiro. Então eu quero pagar mais barato. Não, eu quero usar esse mesmo dinheiro para mais coisas. Eu quero prosperar os meus desejos, as minhas realizações. Que isso que move a gente, que tem que trazer como o objetivo principal. O que eu quero conquistar, o que eu quero realizar, o que eu quero vivenciar na minha vida. E usar esse recurso da melhor maneira possível, administrá-lo da melhor maneira possível, para que eu possa utilizar em todos essa minha caminhada, essa minha jornada. E você tocou num ponto interessante, né? Compras compulsivas têm origem aonde? Eu faço vamos entender um pouco de como é essa psique humana e como esse comportamento em relação ao dinheiro começa. Da questão da compulsividade. Em primeiro lugar, a gente tem 2 fatores que eu acho importantes. Um é o ambiental, né? Todo o nosso ser, toda a nossa psique, nosso ego, ele é formado basicamente pelas experiências que nós vivenciamos e com algumas questões que nós trazemos inatas, né? Que é o nosso temperamento, a nossa transgeracionalidade, etc. Mas a gente tem uma influência muito grande do ambiente. E o que a gente percebe hoje, né? Nessa realidade contemporânea, né? Existe uma fragilidade muito grande nas relações, em todos os sentidos afetivos. Infelizmente. E essa liquidez, né? Bauman já trouxe um pouco dessa questão da sociedade líquida e tal, mas assim, essa liquidez, essa velocidade, essa fragilidade das relações de afeto fazem com que as pessoas sintam um vazio existencial muito grande. E eu vou tentar preencher esse vazio existencial. Vamos olhar lá aquele bebezinho? Às vezes aquele bebezinho estava chorando, não era de fome. Era porque ele queria que movimentassem ele queria colo, ele queria carinho, ele estava com frio, ele estava com sede, enfim, ele tinha um desconforto, né? E o que normalmente é feito com esse bebê? Eu vou lá e pego uma chupeta e pum, põe na boca desse bebê. Ou eu pego uma mamadeira e acho que ele tá com fome e né, na boquinha do bebê. Então eu vou gerando uma necessidade de um preenchimento desse mal-estar, desse vazio desse bebê, através de algo que gera prazer oral. E a oralidade, nessa fase desse desenvolvimento psicossexual dessa criança freudiana, vamos dizer assim, né? Essa oralidade vai gerando essa necessidade de preencher. Então, eu tô ansiosa, eu como. Eu tô ansiosa, eu fumo. Tudo é a busca do prazer? Tudo é a busca do prazer. Tudo é a busca do prazer. E aí, a gente soma isso a uma sociedade onde eu busco prazer, mas o meu prazer, que é esse afeto, esse vínculo, ele é frágil, ele é rápido, ele não se sustenta, ele não tem vínculo concreto. Esse vazio, ele vai se formando a todo momento. E eu não consigo preencher. Vira uma droga, né? Exatamente. Vira uma droga porque é o seguinte, eu não me sinto satisfeita, então a todo momento eu preciso comprar alguma coisa, ver alguma coisa, comprar iFood, né, assim, comprar comidas, comprar não sei o quê, comprar. Quando você vê, você tá com um guarda-roupa lotado, você pediu comida que você deu 2 colheradas, mas você precisava comprar para preencher. Tentando buscar um prazer
que não existia. Que não existe que nunca isso. vai ser suprido, porque o buraco é mais embaixo. Exato. Você não olhou a origem. A origem, você É. quis momentaneamente, mas essa questão momentânea, Mari, eu penso que é um dos maiores problemas. Aí, voltamos de novo à questão da ansiedade. Eu quero tudo para ontem. Sim. Acho que dentro do processo de vocês, a pessoa chega assim, olha, eu tenho um mês para resolver minha vida financeira. Sim. Eu tenho um mês para não sei o quê. Você vem fazendo isso a vida inteira e quer resolver É. em um mês. Não, não é. Você tem que olhar muito além. Porque se eu não for acompanhando, é igual qualquer tipo de tratamento de saúde. Se eu não for acompanhando, não for ter um acompanhamento, né? E aí eu vou usar um termo horroroso, mas, gente, a questão financeira, ele é um câncer também. Sim. Que eu preciso ali entender os estágios que ele está e fazer um tratamento específico, porque senão eu vou viver naquela remissão, sabe? Uhum. Porque aí eu falo, eu estou me separando porque eu e meu marido a gente não se dá bem na questão financeira. Ai, meu namorado era mão de vaca ou eu era assim. É porque ela gasta ou porque ele gasta. Tá, então olha pra você, olha o que tipo de relacionamento você tá atraindo, baseado no que você deixou de viver lá atrás, Uhum. dentro do seu processo de infância, porque você atraiu a Dani, que pensava só na segurança baseada no teu pai. Claro. Você buscou, né, deu um Ctrl+C, Ctrl+V ali. É. Sim. Então eu preciso olhar eu posso afirmar que eu preciso olhar para isso, entender a minha história, entender que eu mereço sim ser uma pessoa que tem um salário bom, né, que supra as minhas necessidades. Qual é a minha necessidade? Putz, eu quero ter um apartamento, um carro e investimentos que eu possa me rentabilizar para viajar. Ótimo! Eu quero ter uma casa na praia. Por quê? Meu vizinho comprou, meu cunhado comprou. É viver a minha realidade, parar de viver a realidade dos outros. Exato. E aí sim traz a prosperidade na E sua aí essência. eu trago a prosperidade na minha essência, exatamente. E essa busca, essa motivação, tudo isso que eu quero conquistar, se eu não posso, eu vou construir. A velocidade dessa construção também eu vou determinar esse ritmo. Eu vou manter o nível que eu tenho hoje com as ferramentas que eu tenho hoje, eu vou buscar novas ferramentas, né? E não só buscar renda extra só para ter mais dinheiro, para poder comprar mais coisas. Porque quem não sabe lidar com 1.000, não sabe lidar com 1.000.000. Tanto é que as pessoas que ganham em loterias, 2 anos depois, elas já perderam tudo, Sim. certo? Com certeza. Por quê? Porque elas não são. Quem não sabe lidar com 1.000, eu falo sempre isso, gente. Se você não sabe lidar com 1.000, você não sabe lidar com 1.000.000. Nas emoções é a mesma coisa. Se você não sabe lidar com uma simples frustração, você não vai saber lidar com uma situação gigante. Exatamente. Então, quanto mais eu me conheço, vou, porque ninguém, quando faz terapia ou a questão financeira, vira monge. Uhum. Não é isso. As pessoas têm uma ideia equivocada. É autoconhecimento. Eu falo que em vez de mandar uma pessoa 10 vezes para PQP, eu vou mandar só 3, 2, né? E algumas vezes só na minha cabeça. Eu não vou virar um santo. A minha essência vai ser mantida, mas aí eu vou olhar e falar, nossa, gente, que vergonha de mim naquela época. Vamos lapidar? O que eu falo assim. Lapidar, É exatamente. lapidação, não é mudança da essência. É Porque a sua lapidação, essência é boa. você. A sua essência é a linda. Entendeu? Se a gente mudar a sua essência, a linda vai deixar de existir. Mas o que eu faço? Uma lapidação. Eu dou aquele polimento, eu aparo as arestas, Boa. eu Um deixo exemplo. aquilo brilhante. Mas eu não tô... O diamante tá ali. Entendeu? É mais ou menos isso que as pessoas têm que... Vocês se lapidaram, então, para conseguir estar aqui hoje. Com certeza. certeza. Muito. E é importante, tudo isso que a Dani colocou, né? Um ponto de atenção do imediatismo. Sim. Que a gente usou aqui a ansiedade para buscar esse imediatismo, esse prazer imediato. E que ele tem prazo curto de duração, porque ele não supre, não trata O prazer da droga, a né? origem do que está gerando essa necessidade. E aí que eu acabo entrando nesse ciclo vicioso. Né? Porque eu busco a necessidade, eu tenho aquela necessidade, busco prazer, conquisto prazer, e ele tem um prazo curto de duração. Acabou esse prazo, eu vou buscar de novo. Novo prazer. Aí eu vou buscar um novo prazer. Novo prazer. Exatamente. E aí também esse ponto, essa reação, entra numa questão do endividamento. Não, mas eu não tenho dinheiro, então eu vou buscar dinheiro. Eu vou buscar crédito para saciar uma necessidade, um prazer imediato. Então eu acabo entrando também nessa questão do mercado financeiro, desse looping, e acabo gerando
altos endividamentos para usar o recurso alheio que eu não tenho E aí eu culpo outro, eu suporte. culpo o banco, eu culpo a financeira, Isso, eu culpo a situação parente, do mas país. Você se colocou nisso e aí a situação... O pessoal fala, a situação financeira... Gente, existe uma situação, mas existem as minhas tomadas de decisões. Exato. Eu que decidi fazer aquilo, eu que decidi gastar aquilo. Quando a gente recebe um cartão de crédito, ele está zerado. Quem colocou o numerário ali fui eu. E olha que interessante. Tudo isso dentro de uma realidade hoje, onde é tudo muito rápido, onde é tudo muito ágil, onde a tecnologia está aí para propiciar você tomar crédito, você comprar em qualquer momento do seu dia. Aplicativos do celular à noite. Exatamente. Então, assim, olha só. O universo permite tudo isso. E daí é que eu acho, porque as pessoas muitas vezes nos perguntam assim, mas por que você acha que hoje as pessoas se endividam mais do que antigamente? Não é que elas se endividam mais do que antigamente, é que hoje a facilidade de se endividar é muito maior. Isso não significa que hoje a gente tem pessoas com um perfil muito mais gastador do que a gente tinha antigamente. É que antigamente a gente não tinha facilidade, a gente não tinha as redes sociais, a gente não tinha os apelos de consumo tão grande quanto a gente tem hoje, a gente passou por guerras e por períodos de escassez muito grande, então as pessoas não tinham disponíveis isso. Se a gente for olhar até na nossa própria infância, eu não estou falando de Ontem. Né? Mas vamos ver na nossa infância, e eu acredito que a maior parte das pessoas que estão assistindo esse podcast vão lembrar disso, refrigerante era algo para o final de semana, e era uma garrafa para a família toda, né? Algumas coisas, eu sempre meço com alguns produtos. Tinha um produto... Aqueles iogurtes assim, gente. Eu comia devagar, assim. Você lembra um tal de um iogurte que vinha num frasquinho pequenininho que a mulher entregava de bandejinha? Não vou falar a marca, mas que entregava de bandejinhas em bandejinhas nas casas das pessoas, que era caro. E assim, a gente adorava aquilo, a gente fazia um furinho na pontinha. Para tomar devagar. Para tomar devagar. Então, assim, porque era escasso. Hoje não tem essa escassez mais. Mas, por outro lado, existe essa efemeridade no consumo das coisas, né? Ou, antigamente, a gente... Nossa, para você ganhar um tênis, era algo que você pedia de presente de Natal, né? Hoje... E tinha que durar o ano inteiro. Hoje, os bebês têm pares e pares de tênisinhos. Não existia isso. E custa uma fortuna, né? E custa uma fortuna. Então, é isso que eu falo. Hoje, nós vivemos numa sociedade onde tudo isso se propicia. Então, vai caber, claro, cada um ter mais controle da sua emoção, mais autoconhecimento para poder se livrar de algumas armadilhas, né? Quando a gente fala em... Desculpa interromper, mas veio uma coisa aqui. Quando a gente fala em compulsividade, né? Existe a questão alimentar, existem várias que também influenciam no financeiro. Gente, tudo financeiro. Se eu sou compulsivo alimentar, eu gasto muito com aquilo. Se eu gosto de ficar... Roupas, sapatos, tudo traz o financeiro. Sim. Tudo é emocional. Quando uma pessoa, vocês detectam que ela tem uma compulsão muito grande, né? Vocês estão ali dando a mentoria financeira. E aí, dentro do casal, um deles, vocês orientam para que essa pessoa procure uma terapia? Como é que funciona isso dentro do trabalho de vocês? Porque senão as pessoas, de repente, podem achar, não, só a mentoria financeira vai resolver o meu problema. Ou então falar, não, eu fiz a mentoria, mas não resolveu. A gente precisa entender isso, né? Como é que funciona? Linda, sim, a gente orienta que procure. Muitas vezes é necessário até um psiquiatra que entre com uma medicação. Olha só, a gente também tem que saber diferenciar o seguinte. Existe a compulsão por compras, que é uma doença, inclusive descrita no manual de distúrbios mentais, tá? É uma doença, ela tem um nome técnico, e existe a compulsividade no consumo. São coisas diferentes. Uma coisa é eu ser uma compradora compulsiva, porque eu me sinto
nessa necessidade de estar consumindo tudo que está à minha volta por uma busca de status, por uma busca de prazeres momentâneos. E a outra coisa é uma origem dessa doença da compra compulsiva. Tá? Então, são coisas diferentes. E só um profissional consegue ajudar Exato. E aí nesse diagnóstico e ajudar. Exatamente. Aí a gente precisa. Então, não vai adiantar nós fazermos uma reeducação financeira com essa pessoa, em uma planilha, e achar que ela vai se curar deste problema da compulsividade se ela estiver doente na compulsividade. Aí ela realmente tem que buscar uma ajuda psiquiátrica e a terapia comportamental que vai dar esse suporte para o controle desse impulso, porque, na verdade, essa compulsão, ela funciona como uma droga. Não adianta você, se uma pessoa está num processo de compulsividade por drogas, ou bebida, ou comida, não adianta simplesmente você falar para ela, olha... jogatinas, né? Tem pessoas que As jogatinas, no geral, elas Sim. são uma maneira de eu não entender o meu merecimento com dinheiro. Exato. Muitas vezes eu repito um padrão familiar. Todas as histórias que eu conheço de jogatinas eram um padrão familiar. Muitos. As jogatinas, pessoas que trocam às vezes família para ficar jogando com os amigos, coisa do... O vício do futebolzinho dos finais de semana, onde as pessoas fogem e gastam uma grana ali, é uma forma de liberar, assim, e tal. As pessoas acham que existe só uma ou duas formas, Sim. mas não, existem dentro dessa questão do financeiro, da análise comportamental financeira, e como essa questão emocional, ela tem que ser vista com o merecimento, com a importância que tem, é necessária para que eu me mantenha saudável e mantenha um casal saudável. Como vocês trabalham, né? A gente tem aí mais alguns minutinhos. Como funciona o programa de vocês? Vocês só trabalham com casal? Como é que é o projeto do Casal Educação Financeira hoje? Onde as pessoas podem encontrar vocês? E qual é a metodologia de vocês? O método, a forma. Porque eu acho que essas coisas muito amarradas também, fórmulas mágicas para mim não gosto muito não. Mas como funciona o Casal Educação Financeira? A gente traz justamente a questão de ressignificar e trazer consciência, né? Então, a consciência do que a pessoa está fazendo, né? Tendo essa reflexão para ter as melhores escolhas. Tem uma pergunta que eu sempre uso, né? Que é como você quer viver daqui para frente, né? Então, você traz conscientização. O que a gente estava falando aqui já entra em distúrbios, necessidade de trabalhar um lado mais psicológico, até mesmo psiquiatra, de um tratamento mais específico. Um luto, né, uma perda, ou uma necessidade que pode ser gatilhos, né? São gatilhos que aí traz uma necessidade de suprir situações que sai do controle daquela pessoa, né? Não é ela que tem a consciência que teve aquela escolha. Então, no nosso processo, que a gente tem as mentorias, né, para pessoa física, tanto individual quanto familiar, casais, trazendo justamente essa compreensão da sua hereditariedade, da sua história de vida, para ter um entendimento de quem é você hoje, né? Qual é a minha história que me fez ser quem eu sou hoje. A motivação de buscar, de olhar para o futuro, porque a gente quer transformar e olhar para frente, construir um novo horizonte. Entendendo que se precisa estar presente para se construir um futuro. Sim. Com certeza. E aí você traz os objetivos, que são as grandes motivações, né? Mas os objetivos com a clareza do que isso vai proporcionar para a sua vida. Ou seja, o que vai proporcionar para você e não para suprir nada perante os outros. Então, objetivos, que é olhar o futuro. Eu tenho que saber onde eu quero chegar, né? Onde eu estou, onde eu quero chegar. E aí a gente construir esse caminho que entra no planejamento, a parte mais estratégica da coisa. Quais são as ferramentas que eu vou utilizar na minha vida para atingir esses objetivos, para realizar tudo aquilo que eu quero realizar. Num curto prazo,
algo mais imediato, mas também pensando na longevidade. Vocês trabalham casais, trabalham de forma individual também. E como a Sim. gente pode encontrar vocês, Dani? Como as pessoas podem entrar em contato? Quais são as redes? Vocês têm curso? Como é que vocês estão trabalhando? Então, nós temos essas mentorias. Essas mentorias, elas acontecem através de encontros de 1h30 de duração cada encontro. Então, fazemos isso normalmente uma vez por semana, tá? Nesse atendimento, tanto faz se é para o casal, ou se é individual, ou se é para a família. Ótimo. Porque só um parênteses aqui, a gente está falando de casal, a gente está falando do individual, mas, gente, vamos lá, nós temos filhos. Eles precisam saber lidar com E dinheiro eles também. precisam aprender a lidar com dinheiro. Nunca esqueçam que as crianças reproduzem o padrão daquilo que elas enxergam dentro de casa, tá? Então, é importante sim falar de dinheiro com as crianças. Claro que é um pouco diferente do que a gente trabalha com os adultos, mas existe um trabalho direcionado para crianças também, porque é importante que elas aprendam a lidar com isso de uma maneira saudável. Mas voltando para a questão dos nossos atendimentos, nós trabalhamos assim, temos também os cursos que nós aplicamos, workshops que também duram imersões de um dia inteiro. Bom, hein, gente? Isso é bacana, porque assim, vamos entender que quando a gente faz um trabalho onde existem várias pessoas juntas, é legal porque assim, nós sabemos disso na inteligência emocional. Nunca quem vai estar do seu lado está por acaso. Ele tem algo a contribuir com a sua vida e você tem algo a contribuir com a vida dele. Então, a gente vai se São aproximando. conexões. Então, assim, quando a gente faz uma mentoria, é bacana, uma mentoria não, uma imersão, é bacana porque a gente percebe que tanto para casais quanto para pessoas, quem vai estar do lado sempre vai ter alguma coisa para contribuir. Qual é o Instagram de vocês? Casal Educação Financeira. Ótimo. Tá? Também no Facebook. E lá no Instagram, a gente tem nosso ponto de contato. A pessoa que acessar a bio, ela vai ter lá o acesso direto do nosso WhatsApp, que também a gente pode deixar aqui. Você lembra de cor? 15 99 804 7905. Eu deixo os números para ele, porque ele é a parte analítica, né? Ele é a parte analítica. Mas é bacana que, assim, além, claro, do nosso Instagram do Casal Educação Financeira, nós temos os nossos Instagrams individuais também. Respeitando a individualidade, porque existe o casal, mas Exatamente. Antes de mais nada tem os seres, a gente precisa entender isso. A gente falou aqui sobre casal, né? Educação financeira para o casal, mas tudo começa na cura pelo indivíduo. Pelo indivíduo. Gente? Então, também temos os nossos individuais, mariocesar.finanças, mariocesar com z.finanças, e Daniele, com 2 L's e E, faro.psicanalista. São os nossos Instagrams individuais, onde a gente também traz um pouco da nossa trajetória, da nossa vida. E falando em trajetória, linda, trouxemos para você um presente, gente! Oh, que lindo! Trouxemos o nosso presente para você, que esse aqui é um filho que nós geramos e demos à luz, né? Sim. Nesse ano. Eu sei que você não pode estar com a gente lá, mas a gente trouxe de coração para você. Obrigada. Onde a gente conta aqui um pouco dessa nossa trajetória como casal e como a gente chegou hoje aonde a gente está, né? Porque a nossa conexão, relação, para que a gente pudesse muito obrigada. estar juntos, Gente. unidos, Aqui, construindo o nosso legado. Lerei e falarei para vocês lá no Instagram depois. Exatamente. Esse é um trabalho em coautoria, é muito bacana porque são vários coautores contando as suas trajetórias em deixar um legado, né? E o que é deixar um legado? Entenderem que tudo tem um começo, né, gente? As pessoas acham que estar em algum lugar foi um estalo. Não, tudo tem uma história. A gente sabe, né? Nós estamos aí nessa jornada como cientistas do bem-estar já tem um tempinho. Exatamente. Imensamente a presença de vocês. Eu me sinto muito honrada. E aqui eu quero que as pessoas se sintam sentadas conosco, sabe? E que nós possamos cada vez mais plantar aí
no mundo, sabe, gente? Essas sementinhas de o conhecimento e autoconhecimento, porque eu quero desmistificar, sabe? Fórmulas mágicas, eu não acredito que elas funcionem. O respeito à individualidade, por isso que eu defendo a terapia, por isso que eu defendo a educação financeira, para olhar para o indivíduo, para que ele possa, sabe, sempre viver a sua melhor versão, ter o direito de viver a sua melhor versão. Muito obrigada, Dani, Mário, sabe? Muito obrigada a vocês que nos assistiram até aqui. Por favor, a câmera de vocês, pode se despedir ali do pessoal também, tá? Ai, muito obrigada. Gratidão nossa, linda. E assim, a todos aqueles que estiverem aqui nos assistindo, mandem um direct pra gente, Isso. vamos bater um papo, vamos entender um pouco melhor da sua trajetória, da sua vida. Vamos conversar. Aproveita que tá começando o ano aí, vamos falar sobre dinheiro. Vamos Exato. quebrar o tabu do dinheiro, gente. Por favor, vamos quebrar esse tabu. Dinheiro é bom, traz coisa boa, tá? Exatamente. E emocionalmente a gente precisa entender isso, ter ele como o nosso aliado. Dinheiro é bom, sim. Tá? Isso é histórias até de... Vamos estudar história, a questão do poder, como entender. A gente ficaria aqui mais 3 horas falando sobre isso. Com certeza. Mas a gente vai trazendo aqui para vocês nos próximos programas, tá bom? Eles vão voltar. Pode contar com isso. Super beijo para vocês. Obrigada. Ó. Obrigada. Pessoal, Obrigado. feliz 2023. Que esse ano vocês consigam realizar tudo aquilo que vocês sonham, desejam implementar na vida de vocês. E como vocês querem viver daqui para frente. É essa a É mensagem que a gente deixa. Beijo, gente. Obrigada, viu?